Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a construção de um desenho de uma poltrona em perspectiva, desde os primeiros passos até a aplicação do traçado final e materiais para ilustração, que vocês podem conferir o resultado final desse desenho. Portanto, ele vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, né, por se tratar de um passo a passo bem completo. E se você está chegando somente agora aqui no canal, vale a pena conferir o vídeo anterior, Croquis Manual 2, para entender um pouquinho mais sobre a construção da perspectiva baseada nos princípios das projeções, que podem ser paralelas e cônicas. Tá? Então lá eu explico as características e diferenças que existem entre uma e outra, né? Também mostra um pouquinho a construção de blocos simplificados para poder exemplificar melhor essa construção, né? E essas características vão definir o conceito, né, da construção do teu desenho de perspectiva. Bom, então eu vou iniciar aqui meu desenho, né? Vou criar um eixo vertical, aqui, uma linha vertical, um traço, tá? E vou lançar mão de uma linha de, vou chamar aqui de largura, e um traço de profundidade. Então aqui eu tenho os três eixos da minha perspectiva. Tá? Vou definir uma altura e vou traçar aí uma paralela, né? Então, perspectiva paralela. Vou lançar a mão, não vou usar o ponto de fuga. Eu vou tentar manter o paralelismo, né? A partir desse ponto agora aqui, ó. Tá? Vou fechar o meu desenho com uma linha vertical. Então, aqui eu criei a face, né? Eu criei um plano no espaço e onde eu vou fechar meu cubo agora. Vou pegar essa linha aqui de profundidade, nesse mesmo ponto, lanço uma paralela de profundidade e fecho com uma paralela de altura. Percebam que agora aqui atrás eu vou ter uma paralela, né, que vai conversar com essa da frente. Então, vou puxar essa linha aqui, automaticamente essa outra paralela eu vou inserir lá no fundo. Tá? Então, aqui eu tenho o meu, né, fechamento, que seria um bloco. Né? Então, eu tenho um bloco, agora eu vou começar a desenvolver os detalhes dele. Né? Vou fazer uma marcação um pouquinho abaixo aqui do meio, tá? E vou tirar uma nova paralela, ó. Tá? Uma nova paralela aqui. Acho que um pouquinho, vou botar um pouquinho mais abaixo aqui, peraí. Um pouquinho coisa mais abaixo aqui. E uma nova correspondente de profundidade. Então aqui eu tirei o quê? Aqui eu vou fazer o corpo da minha poltrona e aqui já é o espaço dos pés, tá? Então eu estou modelando ela. Eu estou subtraindo o volume principal, estou tirando elementos desse volume, né? Para poder efetivar o desenho. Aqui eu vou fazer a parte frontal da minha poltrona, lá vou subir depois o encosto, tá? Então aqui eu vou tirar esse volume, vou fazer um vazado do assento aqui, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma marcação aqui e desse lado também, desço uma paralela aqui vertical, aqui também, e vou fazer uma marcação e tiro uma horizontal aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho a frentezinha já, que seria o braço do sofá que vai se formar aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui, tá? Levar para lá, que vai ser a espessura do meu assento, tá? Então, percebam que aqui é a frente do meu sofá, isso aqui é a lateral do braço, falta o topo superior desse braço, ó. Então, eu só vou pegar esse ponto, juntamente com esse, e vou trazer uma paralela de profundidade para cá, ó. Mesma coisa desse lado. Ó, então aqui já dá para a gente entender que vai ter um volume, né, vazado, e eu posso já automaticamente limpar essa linha aqui de cima, certo? Então percebam que agora eu vou pegar esse ponto e vou levar também para a profundidade, né? E aqui eu tenho um fechamento, ó, certo?
Porém, aqui eu já sei que eu tenho os dois braços, a frente do meu assento, né? E aqui, ó, eu vou inserir o que seria o encosto, tá? Então essa talvez é uma parte um pouquinho mais complicadinha. Na verdade, o que eu vou fazer? Vou pegar essa linha de trás, que seria o final, né? Final do meu elemento. Eu vou subir aqui, ó, marco uma altura, tá? De modo que vou trazer novamente uma paralela, né? Então percebam que toda a construção paralela, né? Essa paralela de largura eu vou aplicar aqui em cima. E vou interceptar esse ponto aqui atrás também, ó. Então com isso eu criei, tá, o limite, que é o final, digamos assim, da parte traseira desse encosto, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou dar espessura nele. Mas antes de dar espessura, eu vou imaginar que isso aqui, ó, venha na frente mais ou menos até aqui, tá? Que é o espaço que esse encosto vai tomar em relação ao assento, tá? Então, é como se eu tivesse essas duas dimensões formando aqui um bloco, ó. Então, eu criei um novo bloco. Esse processo aqui é chamado de adição de volume, ou seja, primeiro eu criei um bloco primário e fiz uma subtração de volume, eu fui esculpindo, é um processo. E esse segundo momento eu fiz uma adição de um novo volume sobre um primário, né? Então são processos aí que a gente vai aplicando, né, no desenho. Porém, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma curvatura, olha só, para dar a sensação que esse encosto ele é meio curvo, né? Então, com isso, eu fiz o perfil do meu encosto. Isso aqui é o ponto onde bate no assento. Eu vou levar ele com uma nova paralela de largura. Ó, criar uma paralela de largura. Esse ponto aqui, que é o topo do meu encosto, levo também em paralela. Fecho aqui uma paralela de profundidade. E aí que está a sacada. Eu vou pegar esse elemento aqui, ó, essa curvatura, e eu vou aplicar aqui também, tá? Para repetir o mesmo perfil. Também poderia pegar essa junção aqui, ó, que é o encontro desse perfil, né? Desse arredondamento com o braço e levar para lá numa paralela, ó. Eu vou encontrar o mesmo ponto equivalente lá. E aí eu vou ter a mesma curva do meu desenho, ó. Então vejam que aqui eu já tenho formado o meu sofá, né? Minha poltrona de um lugar. Agora embaixo, vou resolver aqui, ó. Isso aqui que eu fiz, na verdade, são os pés vazados. Então você pode criar um modelo de pé em cima dessa marcação, né? Eu poderia, por exemplo, inclinar um pouquinho ele para fora aqui, ó, né? Ao mesmo tempo, do outro lado, ele vai também criar um pouquinho para fora. Esse aqui, pelo ângulo, ele vai só um pouquinho de diferença. Vou criar uma espessura, que vai ser uma base de madeira, por exemplo, e aqui eu vou criar um pé mais inclinado, ó. Tá? Então, vou projetar esse mesmo detalhe aqui para a lateral. Tá? Aqui, ó, eu vejo a linha também, que é uma paralela de largura, vou dar um pedacinho e vai aparecer a espessura do pé. Aqui já não vai aparecer, porque eu já tenho as duas faces, a terceira estaria escondida. Esse cantinho também vai aparecer um pouquinho, onde eu vou levar a espessura para cima. Então, agora eu vou usar uma caneta nanquim, tá? Uma nanquim 02, e eu vou prosseguir o desenho utilizando algumas técnicas de representação gráfica, tá? Em cima não apaguei nada ainda, deixei o desenho bem bruto, né? E eu vou traçar a mão livre aqui, alguma forma, né, para eu dar para esse elemento. Percebam que aqui, ó, eu arredondei, né, esse cantinho, ó, criei um traçado mais solto em cima desse desenho. Vim aqui, também vou arredondar esse elemento, certo? Vou criar aqui também, inclusive, algumas linhas meio para dar a sensação de que é tecido, né, que tem movimentação, que não é uma coisa reta, né? E em cima, ó, esse traço, eu a princípio não vou aplicar ele, tá? Porque só posso fazer alguns pontinhos, alguns elementos, ó, porque eu não quero evidenciar um traço, uma aresta firme no local que ele é arredondado, né?
O braço, ó, aqui vou fazer também um detalhe legal, né? Primeiro no assento. Eu vou pegar essa face aqui e vou fazer uma curva para fora, dando a sensação que o encosto, o assento está avançando um pouquinho em relação à frente, tá? Porém, quando eu faço isso, eu vou repetir essa mesma curva do outro lado, tá? Criando um paralelismo dessa curvatura, tá? Para dar o efeito também no outro lado. Um novo traço aqui, né? Tenho aqui essa parte da base, que é a alimentação. Aqui, vou arredondar um pouquinho também, ó. Então, em cima das minhas retas iniciais ali, eu estou brincando um pouco com o traçado, ó. Aqui eu também vou dar uma leve arredondada, né? Que vou manter no outro lado também, ó. Porque a superfície está bem paralela, né? Ó. Traço ponto, aqui algo mais leve, para a aresta não ser tão dura, né? E aqui também um pouquinho de arredondamento. Essa aresta também, não vou dar um traço muito longo. Aqui estamos com a parte de madeirinha, que é o pé. Ó. Tá pronto. Aí está o nosso desenho. Vou dar uma limpadinha, agora sim vou usar a borracha. Tá? Eu vou limpar, você pode deixar com as linhas também aparecendo, para ficar um desenho mais, né, mais rústico, tranquilo, né? Cada um faz o estilo que gosta. Eu vou, na verdade, eu vou limpar porque eu vou colocar alguma cor agora aqui. Tá? Tá aí a nossa poltrona. Feita, então, um processo de construção através de um sólido primário, né? Vou agora usar alguns materiais aqui para a gente dar uma cor, tá? Vou usar dois marcadores aqui da Copic, tá? Onde eu tenho cores aqui da mesma família, B93 e B91, tá? Vou pegar aqui a mais escura, B93. Esse marcador, para quem não conhece, ele tem duas pontas, né? Tem uma ponta que é chanfrada e tem uma ponta pincel, que é muito legal para a gente trabalhar com um traço mais artístico, né? Com uma pintura mais... essa ponta ela é bem macia, né? Então você pode... você encosta ela, por exemplo, aqui num determinado, né, ponto e vai puxando ela como se fosse realmente um pincel. Então ele dá um efeito assim de degradê, né? Vai trabalhando bem essa gradação da cor, né? Vou trabalhar essa face aqui mais escura, essa aqui de trás também, no equivalência. Aqui eu uso o dedo, ó. Estou usando o dedo como se fosse um batente, né? Para que ele não passe muito para fora do desenho, tá? Vou pintar essa face. Então aqui eu não tô deixando um pouquinho do branco aparecendo também, né? Aqui eu vou pintar tudo, porque essa parte aqui, ela corresponde a uma área de mais sombra. Vou puxar esse ponto para cá. Perceba que essas pinceladas aqui, elas ficam bem interessantes, né? Dão um toque bem bacana no desenho. Aqui também eu vou ter uma área de sombra. Agora eu vou pegar a mais clara, tá? E vou dar uma diluída aqui, ó. Tá? Vou dar uma misturada. Ela acaba homogeneizando um pouquinho mais a coloração, tá? Vou deixar essa parte aqui branca, tá? Representando um pouco mais de luz nessa área. Ok, algo mais rápido assim, né? Só mais um
um elemento. Vou voltar agora para a mais escura, tá? Para ressaltar os pontos que eu quero de mais intensidade aqui, ó. São essas partes mais escuras, né? Eu criei um elemento mais escurinho aqui. Essa parte também mais escura, esse elemento aqui. Ó. Aí eu tenho aí uma brincadeira aí bem legal, né? Com esses marcadores, eles são bem gostosos de trabalhar, tá? Tá aí. Aí nosso desenho, certo? Agora eu vou usar, tá? Que fica bem bacana também. Vou voltar aqui com a minha nanquim e vou fazer, aliás, vou pegar uma mais grossa e vou dar uma engrossada nas partes que eu gosto de dar uma incorporada aqui no traço, nas regiões que são mais de delimitação da figura, né? Do elemento. Estou usando agora aqui uma nanquim 05, tá? Aqui vou dar uma engrossadinha. Então, ó, então percebam que eu uso muito essa jogada com traço, né? Essa linha, por exemplo, eu nem fiz, ó, porque é para dar a sensação de transição de uma face plana para uma face vertical, né? E de modo que as arestas externas, quando eu coloco um pouco mais de espessura, ela cria um destaque no entorno do desenho, né? Uma limitação, uma delimitação. Tá? Fica legal também trabalhar com os traços. Eu posso pegar agora outra nanquinha aqui mais fininha, e aí eu vou trabalhando aqui com traços para evidenciar a área de mais sombra. Então fica legal também você dar uma brincada aqui com a nanquinha, ó. Aí vai do estilo de cada um, né? Então, você pode incrementar mais o desenho, colocar algumas linhas de texturas, né? Enfim, legal. Daí, para finalizar, eu vou usar um lápis azul aqui, tá? Que ele tem um tom mais escuro do que essas duas canetas que eu usei, né? Então eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Usei dois marcadores, né? Um mais claro, um mais escuro e um mais escuro que seria um lápis, né? Que aí eu vou dar uma brincada, ó, em cima do marcador, tá? O marcador, ele é um material muito bacana, ele aceita, inclusive se você quiser clarear, colocar um lápis branco sobre o marcador, ele vai aceitar a pigmentação, né? Então fica bem legal esse material. Ó, aqui eu estou evidenciando, né, um pouco essa sensação de escuro aqui. Também dá para fazer só no lápis, enfim, tem 1000 materiais aí pra gente usar, né? Muita coisa disponível. Ó, croquis rápido, né? Vejam que eu não estou me preocupando muito em fechar o desenho. Realmente estou criando pinceladas, né? Que vão soltando. Como é um lápis aquarelável, vocês estão percebendo que eu estou passando o dedo, né? O próprio dedo aqui, no aquarelável, ele vai dar uma mesclada no desenho. Ó, você pode usar um papel também, papel toalha, aquele de cozinha, né? Esfuminho, aí tem alguns
materiais aí que vão te dar essa opção de você criar um efeito de esfumaciamento, né, com lápis aquarelável. Tá aí o nosso desenho da poltrona. Ok? Agora eu vou fazer o pezinho aqui. Eu vou usar agora materiais também que são marcadores, e são marcadores bem econômicos, né, bem disponíveis no mercado, que inclusive eu recomendo para quem nunca trabalhou com marcador, né. Aqui eu tenho um material que é um dos mais tops, é um material profissional, né, digamos assim, para mim é o melhor que existe no mercado. Inclusive ele é recarregável, enfim, depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre esses marcadores, né. Mas aqui eu tenho uma versão básica, né, que é um material bem em conta, né, onde para quem deseja começar com esse material, eu sugiro adquirir isso aqui, né, para poder ir testando e brincando aí com... É claro que não tem a mesma qualidade, mas para um trabalho inicial atende bastante, né. Vou usar esse tom de laranja aqui, ó, e vou simplesmente pintar tudo, tá? Então vou criar uma base. Ó, ele tem uma ponta, só tem uma ponta chanfrada, na verdade, né? Então eu vou usar o biquinho aqui, ó, tá? Porque esse marcador, ele solta muita tinta, ele não tem um controle como o outro. Então, eu preciso ter um cuidado maior na hora que eu vou colocar, tá? Vou pintar ele todinho de laranja aqui, tá? Vou aplicar aqui também. Então, estou usando o biquinho ali para mim não perder muito o controle do que eu estou fazendo. Ó, veja que eu só apliquei uma base, tá vendo? Não me preocupei muito em dar textura, nada. Ó, espera secar um pouquinho. Eu vou usar um marrom aqui que eu tenho também, tá? E aí eu vou pintar as partes mais escuras, ó, aquelas partes que eu sei que, né? Então, ó, tá? Ele aceita um tom sobre o outro, né? Ó, tá? Com o biquinho dele aqui, eu vou fazer um leve, tá vendo? Ó, uma leve passada para dar a sensação de veios de madeira, tá? Com o biquinho do lápis, bem sutil, ó. Ok? Tá? Esse biquinho tá um pouco gasto, né? E eu já usei bastante, então ele não fica tão fininho, mas os novos vão estar bem fininhos. Ó, com o próprio marcador eu crio essa sensação, né? Posso voltar com o laranja para dar aquela misturada, né? Para criar uma mistura aqui dos tons. Eu já tenho esse efeito da madeira também aqui aplicado. Ó. Ok, certo? Vou voltar aqui com o meu nanquim, vou dar uma reforçada nesse traço. É bacana sempre, pessoal, o nanquim, evitar de... Ali, por exemplo, eu tracei tudo o nanquim e depois é que eu fui com lápis, o lápis aquarelável, né? É legal evitar de passar o nanquim sobre um aquarelável, sobre alguns materiais, por exemplo, como o pastel seco, né? Que eles soltam alguns pós, né? E isso pode depois travar um pouquinho a ponta do teu nanquim, tá? Feito o nosso desenho, agora eu vou fazer uma textura de piso aqui, ó. Vou colocar esse sofá no piso. Mas antes disso eu vou usar um outro marcador aqui, da Magic Color também, mais simples. E vou fazer uma sombra aqui no chão, tá? Então o que eu vou pegar aqui, ó. Eu vou imaginar isso aqui que vem para dentro um pouquinho. Aí eu vou criar uma linha que é a nossa linha, né? Paralela, tá, pessoal? Vou fazer uma sombra. Lembrando que sombra nunca tem contorno, tá? É o próprio cinza que vai ser a sombra aqui, ó. Vou fazer esse desenho e vou pintar aqui tudo de cinza. Então a ideia aqui é realmente colorir tudo, né? Com cinza aqui, ó, para dar a sensação de sombra projetada no chão. Tá? Ó. Então, pintei de cinza. Aqui temos a nossa sombra projetada no piso.
Agora eu vou voltar aqui com dois marcadores aqui da Copic, tá? E11 e o E151, tá? São dois tons aqui um pouquinho diferentes. Vou virar o desenho e eu vou fazer agora algumas pinceladas verticais, tá? Ó, paralela vertical. Então vou pegar aqui a ponta do meu marcador, vai dar esse efeito do pincel, né? Ó, eu vou colocar, pode ser feito também com Magic Color, também, tá? Vou deixar umas partezinhas em branco ali, ó. Tá? Olha que bacana, aqui eu puxei já o tom da madeira de cima, que já vai trazendo aqui para baixo, ó. Tá? Aqui é bem aleatório, vocês vão entender o resultado disso aqui, tá? Ó. Então eu coloquei algumas pinceladas, tá? Deixando sempre intercalado aqui com o branco aparecendo. Eu vou fazer um piso marmorizado, então esse efeito aqui, ele tá dando uma nuance entre cor e branco, sugerindo um pouco de luz aqui, sabe, nesse piso, né? O outro tom ele é um tom um pouquinho mais amarelado, ó, então eu vou misturar aqui para criar um efeito também de coloração mesclada, né? Percebam que eu estou pintando em cima do cinza, ó, tá? Então, porque o piso também vai estar ali onde tem a sombra, né? Pronto, aqui é bem legal. Show de bola. É isso que eu queria. Bom, agora eu vou pegar a régua. Agora eu vou usar uma régua, tá, pessoal? Por quê? Porque eu quero fazer um detalhe do piso bem legal para vocês aqui, ó. Vou pegar o paralelismo do meu desenho. Ó, percebam que mesmo a mão livre, claro que não estou usando régua, né? Mas eu tento lá na mão livre deixar algo mais paralelo possível, né? Aqui na régua eu vou fazer o mesmo, né? Eu vou criar uma linha de piso aqui, vou usar um traço, a nanquim, tá? Vou dar uma distância aqui para tirar um outro traço. Tá? Então percebam que eu mantive um paralelismo. Espero secar um pouquinho, porque eu estou caminhando assim, né? Para o nanquim não manchar o teu desenho. Estou caminhando com a régua por cima dele. Ó, um outro aqui, tá? Vou inverter. Então vou passar agora no sentido da largura. Então percebam que eu vou pegar esse paralelismo, né? E vou colocar aqui, ó. Ó. Poderia ter feito a mão livre também, tá? Mas é que eu quero mostrar um detalhe que eu vou fazer aqui com esse piso. Pronto, tá aqui meu piso. Deu uma ideia de descontinuidade, né? Não fechei o desenho, tá? Como eu setorizei uma região, digamos assim, de um ambiente, eu, né, criei um efeito de descontinuidade, não fechando as linhas das extremidades, tá? Então, agora eu vou usar um gel branco, tá? Que é uma canetinha gel, e vou aplicar esse bem na extremidade do preto ali, ó. Tá? Então, eu não sei se dá para ver bem no vídeo, mas ele cria uma linha branquinha ali que dá um efeito muito legal. Principalmente quando você faz o piso escuro, né? Quando o piso é mais escuro, ele vai ressaltar bem esse efeito da sensação do rejunte ali, né? Da parte terminal do piso, né? Então, um pouco de brilho ali naquela região. Então, por isso que eu usei a régua, porque esse efeito aqui manual ele é mais difícil de conseguir, né? Ó. Então, meio que ressalto. Espera secar um pouquinho, né? Porque a tinta é meio molinha. E vou fazer no outro sentido também. Ó, vocês viram que não secou bem e
a régua passou e tirou um pouquinho do branco. Olha que bacana, quando ele passa ali na região do piso, né, fica esse efeito do branco ali, muito, muito legal. Ok, para finalizar, eu vou pegar um lápis marrom, que é um tom mais escuro, né, que eu usei aqui, ó, tá? E eu vou dar uma sensação de marmorizado nesse piso, ó. Então o piso está com o efeito da luz, a projeção aqui das cores, e eu vou pegar um setor dessa borda e vou simplesmente, com a ponta bem feita, bem fininha, né? Eu vou criar um efeito que vai iniciando numa espessura e vai morrendo até zerar, ó, tá? Então, como se fosse um veio marmorizado, ó. Tá? E vou criando isso de maneira aleatória, né? Cada piso é um piso, né? Ele tem um efeito, digamos assim, de descontinuidade. Então, eu vou continuar em outra região, né, do próximo piso e vou trazendo esse desenho. Eu meio que vou apertando, tá? E soltando a pressão, tá? Então isso dá essa sensação de traço, digamos, vai morrendo, né, naturalmente, né? Vai perdendo a intensidade e dá esse efeito de marmorizado bem legal, né? Você pode também depois voltar com lápis nessas regiões e pintar nesse entorno aqui, ó, para aumentar essa sensação, né? Se você quiser aumentar mais a sensação de marmorizado, né? Ter um pouco mais de intensidade nessas regiões, ó. Ó, que bacana que fica aí, né? Então aí tá o nosso desenho, né? Se você quiser depois adicionar algum traço manual em cima aqui, né? Como o desenho foi todo manual, e aí você pode ainda dar mais um efeito. Eu gosto também de trabalhar com pontinhos assim, ó, espalhados no desenho, principalmente marmorizados, em pedras, né? Que dá um efeito legal né? De rugosidade, enfim, de uma textura mais pedra, mais marmorizado, né? Então, então seria isso, pessoal. Esse é o desenho que a gente fez aí, né? Então, seria um desenho de uma poltrona, né? Feito em perspectiva paralela, né? E trabalhando com algumas técnicas de computação gráfica, tá ok? Um abraço para vocês, tudo de bom.